Convenhamos, analisar a empresa não é uma tarefa tão simples. E assim como eu, você quer escolher as melhores ações para compor a sua carteira. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os principais indicadores fundamentalistas para que você escolha as melhores ações da Bolsa de Valores. E só para quem ficar até o final, vai ter uma surpresinha. Se você não me conhece, o meu nome é André Avelar. Essa daqui é a Fábrica de Investidores, um canal criado para falar sobre educação financeira. Já deixa o like aqui no vídeo, porque isso me ajuda muito. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para alguém, tá bom? Antes de começar, eu quero te dizer uma coisa. Eu estou sorteando lá no meu Instagram 3 ações para você que está aqui me assistindo. Uma da Itaúsa, uma da Wi Soluções e uma da Grendene, tá bom? E eu vou deixar o link da publicação do sorteio aqui na descrição e também vou deixar nos comentários, caso você não ache na descrição, mas vai ser o primeiro link na descrição. E uma coisa muito importante. Nenhuma das ações que eu vou falar aqui no vídeo, nem essas 3 que eu vou sortear, são recomendação. O intuito do canal não é recomendar ativos para ninguém, tá bom? Então eu nunca vou fazer isso no canal e esse vídeo não é uma recomendação de nenhum ativo, beleza? Bora lá pro vídeo. Nesse vídeo aqui, do card, é só você clicar no vídeo que você já vai para ele. Eu te apresentei 5 pilares principais para você analisar numa empresa. Então se você não viu esse vídeo, assista ele antes de dar continuidade a esse. Primeiro, a gente vai falar dos indicadores de preço para você saber se a ação está barata ou se ela está cara. Existem alguns métodos de valuation e um deles que a gente não vai tratar aqui nesse vídeo é o método do fluxo de caixa descontado, que é uma técnica em que basicamente você faz uma estimativa dos fluxos de caixa futuros da empresa e traz a valor presente com uma taxa de desconto. E aí você compara o valor justo por ação que você chegou nesse seu valuation com o valor de mercado da ação. O que a gente vai falar, o valuation que a gente vai tratar nesse vídeo, é o que é baseado em múltiplos do mercado. O primeiro indicador é o preço-lucro, ou PL, que é basicamente o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação nos últimos 12 meses. Essa divisão vai resultar em um valor dado em anos. Mas o que esse valor significa? Ele mostra quantos anos levaria para você receber o valor pago pela ação caso a empresa lucrasse nos próximos anos o mesmo que ela lucra hoje. Por exemplo, imagina que você estivesse indeciso ou indecisa entre comprar um McDonald's e um Outback. E aí você vai ver o preço-lucro dos dois. E supostamente o do McDonald's é igual a 10, ou seja, isso significa que levariam 10 anos para que você recebesse de volta o patrimônio investido no McDonald's. E, sei lá, o do Outback é 0,5, ou seja, em 6 meses você receberia o valor de volta que você aplicou no Outback. A princípio, você preferiria comprar Outback, porque em 6 meses você já teria o seu dinheiro de volta. Mas você tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes um PL muito baixo pode significar que a empresa está subvalorizada no mercado, sem nenhum motivo aparente. E ao contrário também é válido, quando o PL é muito alto, pode significar que a empresa está supervalorizada no mercado sem nenhum motivo aparente. E por isso você tem que ter em mente essas 3 coisas que eu vou te falar agora para todos os indicadores fundamentalistas. Primeiro, comparar o indicador com a média histórica da empresa. Por exemplo, do PL, você compararia o PL de hoje com a média de preço-lucro da empresa, tá bom? Segundo, comparar o indicador com empresas do mesmo segmento. Por exemplo, no caso da Wi Soluções. Quando você busca pela ação no site do Status Invest, que é um dos sites que eu uso para analisar minhas ações, você também consegue ver empresas relacionadas. No caso, a empresa relacionada com a WIS seria a Alper, que tem um PL negativo, o que significa que a empresa teve prejuízo nos últimos meses. Agora, terceiro e mais importante, nunca leve em consideração um único indicador isoladamente para qualificar uma ação, tá bom? Não faça isso, você tem que olhar os indicadores em conjunto, não apenas um indicador.
Agora vem outro indicador de preço, que é o Enterprise Value sobre EBITDA, ou simplesmente EV/EBITDA. O Enterprise Value é o valor da firma e ele é calculado da seguinte forma: é o valor de mercado da empresa mais a dívida líquida dessa empresa. A sigla EBITDA seria, traduzindo para o português, LAGIDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Seria um lucro maior do que o lucro líquido, porque nele não foi retirado os juros e os impostos, que por exemplo seria o imposto de renda, e dele também não foi retirada a depreciação e a amortização dos bens. E em 10 segundos eu vou te explicar o que é isso. Imagina você tem a sua empresa e você compra um carro de 80 mil, e depois de 5 anos a sucata desse carro vai valer 30 mil reais. Então a depreciação seria 10 mil reais por ano, porque a cada ano que se passa, o seu carro vale 10 mil reais a menos do que o ano anterior, chegando em 5 anos no valor de 30 mil reais. Deu para entender como é? Só que isso acontece com todos os bens da empresa, seja o prédio, móveis, cadeira, tipo qualquer coisa da empresa deprecia e você faz a amortização desses bens. E quando você compara o preço-lucro com o EV/EBITDA, eles têm a mesma estrutura, são muito parecidos. Só muda que o EV/EBITDA ele leva mais coisas em consideração do que o preço-lucro. Agora, pensando em rentabilidade, entra o ROI, que é o Return on Equity. Em português, retorno sobre patrimônio líquido. Ele é calculado da seguinte forma: você pega o lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido. E aí você me pergunta, mas André, o que é patrimônio líquido? Bom, imagina você que abriu uma loja de roupa com a sua marca. Você viu que ficaria R$1.000 para começar a sua loja, mas você só tem R$700. E aí você contrai uma dívida com alguém de R$300. Na parte de ativos do seu balanço patrimonial, teria R$1.000, que é o quanto a sua loja vale. Já em passivos, que é o que você deve, teria R$300. O patrimônio líquido é justamente essa diferença entre os ativos e os passivos, que nesse caso seria de R$700, o quanto você investiu. Imagina que você tivesse um lucro de R$70. O seu ROI, portanto, seria de 10%. Também tem o ROIC, que é o Return on Invested Capital, ou retorno sobre capital investido. Diferentemente do ROI, o ROIC ele não leva só em conta o que você investiu, ele também leva em conta capital de terceiros, que seriam os R$300. No caso, o lucro da sua loja, considerando ele R$70, o seu ROIC seria de 7%. Outro site que eu uso bastante é o Fundamentos. Isso, Fundamentos com U mesmo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E entrando no site da Fundamentos, eu vou pesquisar pela ação preferencial da Itaúsa, que é uma das ações que eu vou sortear. O ROI dela está em 17%, que é uma coisa extremamente boa. Mas lembrando, sempre compare com outras empresas do mesmo segmento e nunca olhe um único indicador isoladamente. Olha quanto indicador tem aqui. Sempre olhe eles em conjunto, tá bom? Nunca olhe isoladamente. E agora vamos falar de endividamento. Tem um indicador para isso, que é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Esse indicador ele mostra a quantidade de dívida que a empresa tem em relação ao seu patrimônio líquido. Eu, André, pessoalmente, prefiro empresas que tenham esse indicador abaixo de 100%, porque isso indica que a empresa tem mais patrimônio líquido do que dívida, e geralmente é uma coisa boa. Outro indicador de endividamento é a dívida líquida sobre o EBITDA. O EBITDA é aquele lucro, lembra? E é um dos tipos de lucro. E considerando o EBITDA dos últimos 12 meses, esse indicador mostraria quantos anos a empresa levaria para quitar todas as suas dívidas, caso ela quisesse. No caso da Grendene, como a gente pode ver aí no site do Status Invest, essa empresa tem um indicador negativo por conta de um detalhe. A sua dívida líquida é negativa, ou seja, a empresa possui mais caixa, mais dinheiro do que dívida, que é uma coisa boa. Ah, então quer dizer que eu só vou comprar empresa que não tenha nenhuma dívida. Beleza, André? Não, eu também queria dizer para você que a maioria das empresas tem dívida, e isso não necessariamente é uma coisa ruim. Pense na dívida como se ela fosse o sal na comida. Se você coloca muito, fica ruim, mas se você coloca um pouquinho,
geralmente fica bom. E para você que está no vídeo até aqui, chegou aquela surpresinha que eu disse no começo do vídeo, que é o potencial de crescimento da empresa. Aqui você avalia algumas coisas que não são mensuradas por indicadores fundamentalistas, como por exemplo o produto ofertado pela empresa. Uma empresa de cigarro talvez não se mostre tão vantajosa, porque o produto dela, o cigarro, ao longo do tempo está entrando em desuso. Por outro lado, produtos de empresa como a Tesla tendem a crescer ao longo do tempo no mercado. O market share também da sua empresa você tem que pesquisar. O market share é a participação de mercado da empresa. Geralmente quando essa empresa tem uma alta participação de mercado, quando ela tem um alto market share, isso significa que ela tem um produto diferenciado, que é uma vantagem sobre os concorrentes que são do mesmo segmento que ela. Isso é uma coisa extremamente boa. Quanto maior market share, melhor. E o último indicador que eu vou falar para vocês é o dividend yield. Esse indicador ele relaciona o preço atual da ação com a quantidade total de proventos pagas nos últimos 12 meses pela companhia. Isso vai dar um valor percentual. Normalmente, empresas que são boas pagadoras de dividendo têm o seu dividend yield lá na casa dos 6%, 5%, por aí. E a distribuição de dividendos pela companhia normalmente tem uma relação inversa com o potencial de crescimento. Por exemplo, uma small cap, ela não distribui tantos dividendos porque ela pega esse lucro para reinvestir na própria empresa. E reinvestir na própria empresa, ela vai poder crescer mais, porque ela vai financiar os seus projetos, enfim, que seja de expansão ou de novo produto, de inovação, ela vai poder crescer mais. Já as blue chips, que são as empresas grandes, elas crescem, mas não tanto quanto as small caps. Então, elas não vão pegar todo esse dinheiro e vão reinvestir, porque mesmo que se elas fizessem isso, não teria tanto resultado, porque elas já são imensas. Como, por exemplo, a Itaúsa e a Ambev. Elas são boas pagadoras de dividendos, porque se elas se investissem tudo nelas, talvez elas não crescessem tanto, então compensaria mais elas distribuírem esses lucros pelos acionistas, e normalmente é o que as blue chips fazem. Se vocês quiserem que eu mostre a minha carteira de ações aqui no vídeo do canal, deixa o seu like e coloca aqui no comentário. Se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo de eu comprando as ações. E não se esqueça de participar do sorteio, tá bom? Eu vou sortear essas 3 ações e novamente, nenhuma das ações que eu falei aqui é recomendação. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e foco no longo prazo. Falou!